Bom, Também vamos espero. lá então. Ó, agradeço a presença de todas as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão chegando, muito legal mesmo. Acho que é um tema que vale a pena ser analisado, escutado, estudado, porque a gente merece melhorar a nossa libido, sempre dar um upgrade na nossa libido. Então, beleza, vamos lá. A Rose perguntou assim: o que que é libido, né? Isso. Então, antes, eu não sei, Rose, se você já falou para o pessoal que está entrando, com relação às perguntas, você quer falar? Não, a gente vai conversando e vai fluindo. Vamos assim, naturalmente. Tá, tá bom. Eu acho importante a gente lembrar que a gente está na quarentena. E a minha ideia inicial em fazer essa live com você era falar justamente sobre hormônios. Você já imaginou uma mulher com TPM na quarentena, com marido e filho, 24 horas? Então começou daí. E tem um estudo, uma estatística recente que você deve ter visto nas grandes mídias, pós-pandemia na China, sobre quantidade de divórcios que aconteceram, né? Então foi daí que surgiu a ideia de te entrevistar, porque eu sei que Certo. você tem bastante conhecimento, né? Mas aí conversando, a gente achou melhor falar sobre libido, que foge um pouquinho também desse assunto da quarentena. E eu Uhum, acho ótimo a gente falar sobre isso, você esclarecer para a gente alguns uhum. fatos, né, relacionados à libido, e por que que tem tanta gente? Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, as mulheres, né, no caso, principalmente. Uhum. Mas a ideia é essa mesmo. Eu gostaria de começar com você explicando pra gente isso. O que é a libido? Certo. Então vamos lá. Bom, todo mundo sabe, né, que libido é basicamente desejo sexual. Só que esse desejo sexual, na teoria, ele serviria para cumprir uma função, que é a função de reprodução, né, de perpetuação da espécie. Porém, se eu pensar desse jeito e eu for solteiro, solteira, eu não tiver nenhum parceiro, então não tem importância eu ter libido? Será que isso seria realidade? Porque na natureza a função é essa, é reprodutora, perpetuar a espécie. Só que na realidade, independe se você tem um parceiro ou não. Independe se você está acompanhado ou não. Libido é algo fundamental para ser desenvolvido por homens e mulheres, porque libido melhora autoestima, a sensação de bem-estar como um todo, você melhora muitas coisas relacionadas ao amor próprio, melhora a qualidade do sono, melhora ânimo, bem-estar, disposição, diminui dor. Olha que incrível. Quem tem a libido bem trabalhada, além disso tudo que eu tô falando, né? Diminui dor física, menos tensão de uma maneira em geral muscular, por isso, come-se menos. Então a compulsão diminui, compulsão por qualquer coisa, tá? Então uma libido bem trabalhada diminui compulsão alimentar, compulsão por compras, compulsão por N outros fatores. Enfim, resumindo, traz saúde, traz alegria. Então por isso que esse eu acho que é um tema fundamental, vital para a gente poder trabalhar desde já, desde imediatamente. E a gente poderia começar falando, ó, Rose, você pode me interromper, tá? A hora que você quiser, viu? Fica à vontade. A gente poderia começar falando por que que a nossa libido diminui. E assim, eu imagino que tenham homens aqui assistindo. Na verdade, eu não estou olhando a galera que está aqui assistindo, mas eu vou falar um pouquinho mais hoje da libido feminina, como que a gente pode trabalhar, melhorar isso, e a gente pode fazer várias outras lives sobre libido masculina, sobre disfunção erétil, sobre menopausa e andropausa. Vixe, é um leque enorme. Então, assim, por que que a libido diminui? Vamos lá, tem vários fatores, eu separei alguns aqui só para eu não me perder, para eu não esquecer. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que a gente vem de uma sociedade baseada no patriarcado, que de uma maneira bem simples, simples, mas já tem 6.000 anos que a gente vem
dessa sociedade baseada no patriarcado. Mas que, de uma maneira resumida, significa que é uma sociedade onde, por muito tempo, os homens mandaram e definiram todas as regras, né? Sociais, econômicas, políticas e de convivência. E nesse patriarcado não havia espaço para uma mulher inteligente. Então, assim, por que que se desenvolveu? Da onde que veio? E assim, vai parecer brincadeira, gente, mas não é. A nossa libido, ela está totalmente relacionada com esse breve histórico que eu vou falar. Então, assim, quando há 6.000 anos atrás, mais ou menos, houve o desenvolvimento da agricultura, o homem, ele começou a tomar posse da terra, plantar, cultivar, e aquela terra que ele tomava posse, que ele cultivava, ele queria alguém para ficar ali, para cuidar, para ter os filhos dele, para que os filhos dele cuidassem dessa terra, para que ele pudesse migrar para outros locais e fosse ampliando o poderio dele. E com isso, começou a desenvolver essa história do patriarcado de fixar a mulher dentro de uma casa com finalidade doméstica para basicamente procriar, cuidar dessa prole, fazer essa prole vingar e cuidar daquele território. E acabou. Não, não tinha assim mulheres com possibilidade de ter opinião e conversa, muito menos sonhar em desenvolver libido. Ok. Há mais ou menos, isso 6.000 anos, tá? Mais ou menos uns 400 anos depois de Cristo, tipo 1.600 anos atrás, uma mulher muito famosa, e tem um filme incrível sobre ela, depois eu posso passar para você, Rose, colocar nas observações. Falando nisso, Rose, você vai gravar o... Ela vai ficar gravada e depois a gente baixa aqui no celular e eu te mando. Fica Muito tranquilo. bom, muito bom, tá? Então, assim, há 1.600 anos atrás, 400 depois de Cristo, uma mulher chamada Hipácia, lá em Alexandrina, no Egito, ela era considerada, internacionalmente, ela começou a ficar famosa muito rápido por ser uma mulher extremamente inteligente, dentro da matemática, astronomia, enfim, botânica, várias coisas. E essa mulher, um belo dia, estava passando na carruagem e uma multidão de homens cercou a carruagem, tirou ela da carruagem e matou essa mulher de uma maneira brutal. Tirou as roupas, despedaçou ela toda e pegou os pedaços e colocou numa pira de fogo e tacou fogo lá. Por quê? Porque ela representava a independência, a inteligência, o raciocínio. Ela representava mulheres que poderiam aprender. E numa época que mulher nem podia ler e ela já dominava muitas artes. Muito bem. Aqui no Brasil, o voto começou em 1932, o voto feminino. Então, olha como a gente está falando de uma coisa recente. Isso tudo eu estou falando só para a gente entender por que que libido foi algo tão abafado, protegido, escondido durante tanto tempo. Então, assim, a gente mal podia dar opinião, levou tempo para poder aprender a ler, levou muito tempo para começar a ser respeitada, muito tempo para poder votar. Então, libido, que é uma coisa que precisa de espaço, e eu vou explicar o que que é isso, ficou, digamos assim, postergado para uma fase futura. Não tinha tempo para isso, né? Não tinha espaço para isso. Muito bem. Além desse histórico aí, libido está relacionado então com condicionamento. Condicionamento de todas as nossas ancestrais. Isso é geracional, é passado de uma mãe para uma filha, para uma mãe, para uma filha, para filha, para filha. Então, Tá assim, no a gente nosso DNA. tá do nosso DNA a castração. Uhum. Tá no nosso DNA muita coisa boa também. Mas é que agora eu tô falando do porquê que a libido nas mulheres é baixa. Tá. Então tá no nosso DNA essa castração de nunca ter tido permissão para as avós, para as bisavós e por aí seguindo, né? Então, olha, gente do céu, vou ter que perguntar uma coisa. Vocês estão escutando meu cachorro latir aí? Aqui também tem. Ah, então, ó, relaxa, relaxa, Estamos na que tem quarentena, cachorro. tem. Tá tudo bem, deixa cachorro latir.
Então, assim, tem todo esse histórico geracional de castração, uma seguida da outra, tá? E no presente? Vamos já para agora. O que que acontece no presente para a nossa libido ser baixa, ser diminuída? E tudo que a gente vai poder fazer para melhorar isso? Bom, primeiro, a gente tem que perguntar assim: como é que a gente cria as meninas? Como é que a gente cria as mulheres? Como é que a gente cria os meninos? Qual é a diferença entre um e outro? E se eu falar aqui poucas coisas, vocês já vão entender. Por exemplo, os meninos são criados para se divertirem com as coisas, entre aspas, que são feias e sujas para as meninas. Quer ver um exemplo simples? Os meninos adoram beber Coca-Cola, beber qualquer coisa gasosa e arrotar. E os meninos, eles disputam, né? Quem arrota mais alto, tira 10. As meninas Verdade. não. Então, menina é feio, não pode. Você não pode arrotar, você não pode sentar com a perna aberta, você não pode usar uma roupinha muito curta, você não pode subir na árvore que você está de saia, vai aparecer calcinha. Então, nós viemos dessa criação e, infelizmente, naturalmente, criamos as nossas filhas desse jeito, com esse monte de não pode, é feio, cuidado. E quando a gente fala. Vou falar uma outra coisa antes de eu falar o que eu ia falar, o que eu ia dizer. Por exemplo, os meninos entram na puberdade, os meninos eles brincam entre si com essa questão de masturbação. Um conversa com o outro brincando. Ah, quantas vezes você, e fulano vai ficar com a mão fina, vai ficar com a mão gasta de tanto fazer, enquanto que as meninas não têm isso, né? Tá. Ó, gente, meu filho, viu? Enquanto que as meninas, Faz elas parte. não têm isso. Elas não têm isso. Como é que é a educação sexual para as meninas? Para os meninos também, a gente não educa, na verdade. Mas para as meninas, a gente só fala: cuidado, cuidado, é perigoso, não vai engravidar, não pode, é feio, é errado, espera. Então, isso é um processo de castração, nossa senhora, de milênios até os dias atuais. E não é É um só processo isso. cultural. Um processo cultural árduo, pesado. E, por exemplo, eu nem abri a boca ainda para falar de religião. Se eu começar a falar de religião, aí a coisa fica pior. Porque não importa o tipo de religião. Eu estou falando de uma maneira em geral, né? O cristianismo, não importa se foi o catolicismo, religião espírita, o crente, o cristianismo castrou as mulheres de uma maneira agressiva, né? Então, a gente herdou Grande. muito isso de é pecado, de tá errado, né? De grande tabu, ó, que ela falou. Ali a Suzy falou, masturbação é um grande tabu para as mulheres. Sim, sim, vou chegar lá, mas é isso mesmo. Muito bem, ok. Bom, então a gente já entendeu que a causa, ela é multifatorial. Eu tenho eu tenho um leque aqui, um leque negativo de coisas que vieram nos castrando ao longo de tanto tempo, tá? Então a gente não faz uma educação sexual para aprender a ter desejo, para aprender a se tocar, para aprender a ter orgasmo. Imagina, isso não é falado em lugar nenhum. Feio falar disso. É constrangedor falar disso. E Para a nós maioria estamos das em. mulheres. Sim, e nós estamos em 2020. Em 2020. Então, imagina como era. Então, assim, realmente é uma oportunidade, uma alegria nós estarmos aqui, que a gente não vai ser queimado na fogueira. A gente está aqui podendo falar de um assunto sem correr risco de vida. Ok, muito bem. Vamos passar então para o tratamento, né? Porque são vários assim, várias partes. Eu acho que vale a pena a gente passar para o tratamento. Olha, a Paty falou uma coisa muito importante aí. Muitas mulheres não se conhecem e nem sabem o que é prazer, sem dúvida. E se você não se conhece, nunca se tocou e você não sabe o que é, como que você quer ter isso numa relação a dois, por exemplo?
fica impossível, porque você quer exigir do outro que ele adivinhe as suas necessidades, mas nem você sabe. Ok, tudo bem. Então vamos entrar nesse caminho agora. Eu tô dando uma acelerada aqui só para poder fechar, para a gente passar para as perguntas, tá? Não, pode ficar à vontade. É, Tá muito tá. interessante. Não, beleza. Então, assim, ó, gente, a coisa mais importante é libido precisa ter espaço. Não é só espaço físico, eu estou falando de espaço mental primeiro. Eu preciso estar descansada, tranquila, relaxada. Não dá para eu só pensar em trabalhar, cuidar da família, cuidar de filho, cozinhar, arrumar a casa, cuida dos cachorros, anda com o cachorro, faz isso, faz. Entende? Se nós estivermos o tempo todo exauridas por um dia a dia corrido, não tem espaço para libido. Não tem, imagina. Libido seria luxo. Então, assim, para existir libido, tem que haver espaço. Eu preciso começar a praticar atividade física, comer melhor e me permitir ficar à toa. Porque faz parte de uma dos nossos calvários nos sentirmos péssimas por ficar à toa. Então ninguém consegue falar assim, nossa, que legal, tô à toa, tô na quarentena, tô curtindo, tô ficando à toa. Não. Sempre alguma mulher se sente Né? culpada. Fala. Nós estamos trabalhando dobrado na quarentena. Essa é a realidade de todo mundo. Sim, mas mesmo que a gente pudesse ficar à toa, nós temos vergonha de falar que estamos à toa. Então eu queria incentivar as pessoas a ter ócio, a realmente fica ali, ó, meia hora, uma hora à toa, livre das pressões de você mesma. Porque se você não se permitir ficar livre e ficar à toa, você não vai conseguir um tempo para desenvolver sua libido, que eu pretendo explicar como que a gente pode começar. Ok, certo. Eu vou falar primeiro do tratamento medicamentoso, porque esse é fácil. Difícil é o outro. Difícil é a gente aprender a desenvolver isso fisicamente. Mas vamos lá. Tratamento medicamentoso existe? Existe. Então, existem hormônios, é lógico que existe. Existe um leque de hormônios incríveis, bioidênticos, derivados da testosterona e derivados do estradiol, que são espetaculares para melhorar a nossa sensação de bem-estar e a nossa libido, sim, tá? Claro que tudo tem que ser muito bem dosado e cuidado, porque se eu uso um hormônio masculino para melhorar minha libido, mas eu uso qualquer um que aparece na minha frente, que alguém me indicou, e eu não tomo cuidado com a dose, eu vou estar usando um hormônio masculino, pensa, ele foi feito para masculinizar. Então eu posso começar a ter calvície, eu posso começar a ter acne, espinha, bigode, barba, pelo no tórax, engrossamento da voz, engrossamento do clitóris. A libido vai melhorar, mas você vai virilizar uma mulher, por exemplo. Só que existem hormônios muito bacanas, com doses perfeitas, que a gente pode prescrever. Eu prescrevo muito, muito, mas é muito mesmo, para melhorar a libido feminina e masculina. Para isso, eu indico que você que estiver aqui me ouvindo, busque um endocrinologista, porque é muito pessoal e tem vários tipos, tá? Vários derivados da testosterona, derivados de passar na pele, que são, né, no formato gel. Existem muitos outros derivados via oral também, tipo epandrosterona, oxandrolona. Também existe um outro leque que é considerado fitoterápico, por exemplo, maca peruana. Pode escrever esses nomes aí tudo, mas o ideal é procure um endocrinologista porque ele vai poder te ajudar a identificar o tipo, a dose correta e tem mais, fazer exame de sangue para poder colocar essa dose certa para você. Ok, então assim, e tem um outro lado. Existem remédios que acabam com a nossa libido. Na família dos antidepressivos, com exceção de um, todos os antidepressivos que existem Essa hoje era podem diminuir perguntas a libido. que eu gostaria de te fazer, porque existem muitos estudos relacionados à diminuição da libido, né? Com antidepressivos. Quais são os antidepressivos que diminuem a libido?
Olha, a principal classe, a gente fala que é a classe dos inibidores da recaptação da serotonina, né? Tipo uma frase enorme. Mas eu posso dar exemplos do tipo fluoxetina, que foi considerada, e é até hoje, mas foi considerada a droga da alegria. Aí eu paro e penso, mas dá para ter alegria sem ter libido? Porque ela diminui de verdade. Então, fluoxetina é uma das principais drogas baratas, melhoram o humor, diminui o apetite, todo mundo quer ficar magrinho, feliz e magro, mas acaba com a libido. Então, toda essa família, fluoxetina, paroxetina, mas não é só essa não. Existem vários outros antidepressivos que também provocam isso. Antidepressivos mais novos, da família da venlafaxina, desvenlafaxina, a própria serotonina. Então, assim, não existe na medicina, na farmacologia, uma regra. Para a maioria, esses que eu acabei de falar vai destruir a libido. Mas uma minoria não vai. Então pode ser que seja seu caso, se você precisar de um deles. Mas eu te indico, procure um bom endocrinologista. E se você, por acaso, usa um antidepressivo, frequenta o psiquiatra, peça para o seu psiquiatra, fale bem alto. Ó, se eu precisar de um remédio, me dê um que não acabe com a minha libido, tá? Porque é difícil para a pessoa leiga ter esse discernimento. Como é que ela vai saber? Ela não vai nem ligar uma coisa na outra. A maioria das mulheres nem tem libido, então como é que ela vai saber que acabou? E isso que eu tô falando é uma estatística real. No meu consultório, aproveitando que a gente está falando de hormônio, no meu consultório, como eu sou endócrino, eu recebo pacientes, mulheres e homens, de 20, 30, 40, 50, de todas as idades. E eu recebo pacientes de 20 anos que não têm deficiência hormonal nenhuma e não têm libido. Por quê? Porque não se conhecem, porque nunca se tocaram, porque não desenvolveram isso, porque Então vem desses. você acha que, você acha não, quer dizer que a falta de libido ela também está relacionada muito mais com o fator psicológico do que com o fator hormonal? Sim, a resposta é sim. Porque esse fator psicológico, por conta de tudo que eu falei antes, do patriarcado, das castrações que vêm de uma família para outra, né? Do ressentimento. Vou falar uma coisa horrorosa, mas eu vou falar. Por exemplo, quantas mulheres foram infelizes no casamento, nunca tiveram um orgasmo na vida e elas, por ressentimento, esperam que as gerações que vêm depois dela também não tenham. Porque se ela sofreu, ela espera que todo mundo sofra. Isso é uma tristeza. Então, assim, o problema psicológico é o número um para homens e para mulheres, tá? Não só para as mulheres. Ok. Vamos falar agora assim, ó. E como que eu posso? Então, remédio existe, muito bem. Mas agora eu vou falar da parte mais trabalhosa, mas que é a melhor na realidade. Como que eu posso melhorar a minha libido? Ok. Ó, Carol perguntou: libido diminui com a idade? Mais ou menos. Está mais relacionado? Se eu pensar em menopausa, a resposta é sim. Libido vai diminuir com a idade, caso esta mulher tenha passado pela menopausa. Porque a menopausa, você perde o estradiol, que é o hormônio mais importante da libido feminina. Assim como o homem, não existe a palavra andropausa, mas a gente vai usar só para as pessoas entenderem. É o mesmo raciocínio. Mas acontece que não é isso que costuma ocorrer. O que mais acontece no dia a dia é: você está casado com uma pessoa, tem 15 anos, finge, e você só trabalha. Só trabalha, tem um monte de filho, tem casa para cuidar. É aquilo que a gente falou do espaço. Você não cultiva a libido. Você não cultiva a libido com seu parceiro. Isso está relegado a um segundo plano. Isso não é importante. Então, essa é a principal causa da diminuição da libido nas mulheres com o passar do tempo antes da menopausa. Não é falta de hormônio. Não está faltando nada. É falta de treino. E a gente pode treinar libido? Sim, a gente pode treinar libido. Antes de eu falar como que se treina libido, eu vou responder mais uma perguntinha.
Anticoncepcional diminui libido? Sim. Por quê? Porque o anticoncepcional, ele achata os seus hormônios. Então, para impedir a ovulação, um anticoncepcional vai lá na hipófise, que é uma glândula que fica na cabeça, e diminui os hormônios mais importantes que melhoram os hormônios sexuais. Então, usando anticoncepcional, eu abaixo LH e FSH, que são produzidos na hipófise. Com isso, eu acabo com o estrogênio estrogênio, progesterona e a testosterona de uma pessoa, de uma mulher. Então, a resposta é sim. Anticoncepcionais podem reduzir a libido, sim, tá? Ok, vamos lá. Então, como que eu posso treinar a minha libido? Como que a gente vai fazer isso, né? E é possível? É possível. E mesmo quem nunca teve libido, nunca teve orgasmo, nunca teve nada, dá para treinar, melhorar em qualquer fase da vida? Dá demais, graças a Deus, sim, tá? Ok. Primeiro, você é a protagonista dessa história, tá? Você, indivíduo, é realmente o responsável. Então, como que a gente pode começar esse treinamento? Vamos lá. Separa um tempo só para você. Arruma um canto na sua casa, só seu. Tranca, é o quarto? Tranca a porta do quarto para ninguém entrar, tá? Então, assim, põe uma música legal, diminui a luz, sei lá, cada um tem seu jeito. Coloca vela, não coloca. Cada um vai criar um ambiente romântico para estar sozinho com si mesmo. Olha só, não estou falando de dupla, tá? Daqui a pouco eu falo. Tô falando de você com você mesmo. Coloca uma lingerie bacana, bonita, ou homem, né? Uma cueca, se quiser, bonita, ou não coloca nada. O objetivo aqui não é se vestir, o objetivo aqui é se despir. E aí você vai fazer um treinamento. Isso que eu tô falando, gente, isso é aprendido, é aula de sexualidade, tá? Você vai começar a se tocar, tocar. E não é tocar em locais erógenos, locais tradicionalmente sexuais, não é isso. Você vai, vamos fazer essa brincadeira. Todo mundo sai daqui hoje já com dever de casa. Então, assim, arruma um canto especial e você vai se tocar, tá? Sem roupa, ok? Lingerie pode, né? Roupa não. Você vai se tocar, braço, perna, barriga, pescoço, rosto, locais não erógenos. E você pode estar lá se tocando e você fala: Nossa, meu Deus, a Úrsula tem problema, porque eu não estou sentindo nada. Isso daqui para mim é nada. Ótimo, continua fazendo nada. Você vai perceber que daqui a pouco, com esses pequenos toques, se você sim, começar a sentir prazer, excitação, e se esses toques levar você à masturbação, maravilha! Vai se tocar. Muitas e muitas e muitas mulheres nunca se masturbaram na vida. Não sabem o que é isso, têm vergonha. Mas eu garanto para você, se a porta estiver trancada, ninguém vai saber o que está fazendo. Ninguém faz ideia. Você não vai falar para ninguém. Então você tá livre, tá? Ó, se eu pudesse, eu te libertava da corrente, do aprisionamento aí de tantos anos. Então, faça isso. Porém, pensa, se você nunca sentiu libido, se você nunca sentiu nada, digamos assim, ou você sente, mas é muito pouco, não é uma única vez que vai resolver. É um treinamento, igual andar de bicicleta. Você não cai, não põe uma rodinha, depois tira uma rodinha, fica só com uma, até conseguir andar de bicicleta? Mesma coisa. Então, ó, vai se tocando, tá? Deu vontade de tocar em áreas sexualmente erógenas que trazem prazer? Ótimo! Vai tocando aonde você quiser, vai se experimentando. Isso vai abrir uma porta para você aprender a desenvolver libido realmente de verdade. Ok, muito bem. Agora, isso eu tô falando assim, você sendo protagonista, você tá se tocando, né? Agora pensa assim, vamos colocar o segundo candidato, vamos pôr um protagonista na história. Você está acompanhado, você tem um namorado, uma namorada, não independe, né, do sexo da pessoa. Você pode começar aos poucos a aprender a pedir o que você gostaria que a pessoa fizesse em você. A pessoa não tem como adivinhar.
Aí eu escuto muito assim, mas eu já sou casada há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Até hoje ele não sabe. Mas você nunca falou. Como é que o pobre coitado vai adivinhar? Então, assim, Como? né? Não tem, não tem Especial. como. E assim, a gente pode aprender a falar de um jeito amoroso, afetuoso, gentilmente, né? E nós mulheres, a gente é muito inteligente, muito. A gente pode chegar falando assim: nossa, fulano, o jeito que você me toca assim assado, me beija, põe a mão aqui, põe a mão ali, põe a boca aqui e ali, eu amo. Talvez o indivíduo nunca nem tenha feito isso, mas só de ouvir você falar que adorou, ele vai fazer, ou ela vai fazer, entende? Você está dando um reforço positivo, tá? É uma pequena manipulaçãozinha, mas é ótima. Bom, tudo bem. Então, aprender a pedir. Vamos aprender a pedir para que a gente possa iluminar a pessoa que está com a gente, porque ela não tem como adivinhar. Segundo passo, aceite o carinho que você está recebendo. Quantas mulheres e homens têm parceiros super amorosos, afetuosos, que chegam em você do nada, chegou do trabalho, já quer chegar te dando um beijo, um cheiro no pescoço, já quer chegar te namorando, e você começa assim: ah, não, peraí, apaga a luz está acesa. Ah, não, eu não tomei banho, eu tenho que tomar banho, eu tenho que usar perfume. Ai, minha Nossa Senhora, você entende? Gente, pelo amor de Deus, se você tem um companheiro que quer te fazer, ou companheira, que quer te fazer um carinho, e você não toma banho, você acha que tá suja, que não tá cheirando bem, que tá. Pelo amor de Deus, abre um pouco a cabeça e aceita. Porque se tudo tiver que ter hora, luz apagada, tem que tomar banho, tem que. A pessoa já dormiu, a pessoa já cansou. Então, a gente precisa abrir um pouco a cabeça. Porém, ó, eu tô falando isso com o intuito de melhorar o relacionamento entre um casal. Mas não é para que você ultrapasse os teus limites, tá? Se para você aquilo é invasivo, tipo, um indivíduo chegou e já quer chegar chegando, né? Já quer chegar fazendo tudo da noite pro dia sem mais nem menos, e você não está preparada para aquilo. Então, tudo bem, então diga não. Eu não estou dizendo para você aceitar abuso, pelo amor de Deus. São 6.000 anos de abuso, chega. Mas eu estou pelo menos explicando assim: abra a mente, seja mais receptiva. Você não precisa estar cheirosa, magnífica, maravilhosa. Tá tudo bem, tá tudo muito bem, tá? Ok. Para concluir, vamos dizer assim, para a gente poder abrir para perguntas, eu diria que libido, trabalhar a libido com companheiro ou sem companheiro é mesmo trazer felicidade para o seu dia a dia, tá? Trazer uma vida mais simples e de plenitude, onde você vai estar plena de você mesma. E aí sim você está aberta para ter um companheiro, para ter uma relação sexual boa, tá? Olha só, caso alguma das pessoas aqui queira fazer alguma pergunta, mas fique com vergonha e quiser mandar pro meu Instagram, fique à vontade, tá? Vou Lá, deixar né, depois o meu, endereço. Eu vou deixar depois o endereço seu para as pessoas mandarem perguntas. Algumas tá perguntas, ótimo. às vezes a pessoa E não quer se eu, perguntar aqui. E eu gostaria de te perguntar claro, outra coisa. Existe alimento que melhora a libido? Você é nutróloga também, né? uhum, Nutróloga. sim, Eu sim. acho, se tiver alguma dica que você possa. Ó, sim, eu tenho. Eu poderia falar vários alimentos que aumentam os nossos hormônios e alimentos que não aumentam os meus hormônios, mas são alimentos que estimulam os receptores dos meus hormônios. E isso é fácil, todo mundo aqui vai saber. Por exemplo, derivados da soja. Soja é muito famosa, né? Países do mundo onde se come muita soja, shoyu, tofu, alimentos derivados da soja, as mulheres têm menos efeitos da menopausa.
As mulheres têm menos calorão, as mulheres têm menos ressecamento vaginal e elas têm mais libido, tá? Poderia falar amora, é outro fitoestrogênio, né? É o mesmo raciocínio. Porém, com meio, digamos assim, no meio a tanta informação, eu diria que mais do que alimento, mais do que hormônio, tá? Por isso que fiz questão de citar a quantidade de mulheres de 20 anos de idade que vão parar no meu consultório pedindo ajuda, porque não tiveram libido nem orgasmo, nem sabe o que é isso. Então eu diria que o mais principal, fundamental é aqui, ó, trabalhar a cabeça e se tocar. Se toque, mulheres. Se vocês saírem daqui hoje, saiam só. Esqueceu tudinho que eu falei, ótimo. Só decore. Se toque. Vá para um cantinho seu isolado. Fala para a família. Fala, ó, não me perturba. Não me perturba. Não bate na porta. Me esqueça por meia hora, uma hora. E se toque, porque é isso que faz a diferença. Tudo bem? Muito boa. Tem uma pergunta da Ana Zaramelo, que trabalha aqui com a gente. Ela deixou ali. Ela quer saber se os remédios, os hormônios, para esse tipo de coisa, para libido, engordam, se dá algum efeito colateral. Não engordam se forem usados na dose correta. Todo hormônio, assim como qualquer remédio, é a dose que define tudo. Então, assim, entre veneno e remédio, tem a dose. Então, os hormônios podem engordar, sim, doses erradas. Por exemplo, os primeiros hormônios da reposição hormonal da menopausa que existiram no mundo engordavam muito. Tanto que muitas mulheres hoje. Eu tô com um Não, problema. imagina, Meu, só um tem segundinho. problema. Meu tripé. Ó, tanto que muitas mulheres hoje ainda têm medo de fazer reposição hormonal da menopausa, acharem que engorda, né? E não é só isso, também acham que hormônio cria câncer. Hormônio, gente, não cria câncer, tá? Essa era Isso uma é outra muito pergunta. importante. Então, isso é muito sério. Existem cânceres que têm receptores para hormônio, e se a mulher estiver fazendo reposição hormonal e ela por acaso tiver um câncer que tenha receptor para hormônio, ele vai crescer mais rápido porque ela está usando aquele hormônio. Mas hormônio não faz brotar câncer em ninguém. Senão, vamos lá. Vamos para a fisiologia. Quais são as mulheres que mais têm hormônio na face da Terra? São as meninas da puberdade até seus 35 anos. E não é essa faixa etária que tem mais cânceres de mama, de útero, de ovário. Então, o hormônio não cria câncer e o hormônio certo, na dose certa, não engorda, não. Os melhores hormônios são chamados bioidênticos e são hormônios de passar na pele. São bem melhores do que os hormônios via oral, tá? Ela fez outra pergunta, né? Qual que foi? Você falou se engorda. Deixa eu ver. Era só se engorda? E eu que não sei ver as perguntas. Ah, agora eu tô vendo aqui, Tô vendo passando o com dedo para baixo. Deixa eu ver. Olha, gente, fiquem à vontade. Aproveita para perguntar o momento, tá? Fiquem muito à vontade mesmo. Ela perguntou se tem efeitos colaterais. Ah, tá. A resposta é sim. Se eu usar também dose errada, sim, eu terei efeito colateral. Aquilo que a gente falou, por exemplo, os principais hormônios sexuais, estradiol e a testosterona, na dose errada, eu posso engordar, ter espinha, ter acne, inchar, além de engordar, eu reter líquido, aumentar a pressão, aumentar triglicerídeo, e o outro, que seria a testosterona, pode virilizar uma mulher na dose errada. Fazer o cabelo cair, dar espinha, dar acne, dar oleosidade na pele, provocar o bigode, a barba, os pelos, né? O engrossamento da voz. Por isso que é importante procurar a ajuda de um profissional, como endocrinologista, né? Fundamental. Sim.
Sim, nem sempre a gente precisa ficar correndo atrás do médico, mas nesse caso o endócrino é mesmo necessário, porque como que você mesma vai calcular a dose? Não tem como. Então é muito necessário que você tenha um profissional bacana, uma pessoa estudiosa, que entenda do assunto e que também não é tão simples assim, viu, gente? Porque, infelizmente, eu conheço muitos profissionais que, por preguiça mesmo, olha, eu tive vários professores que eu escutava, professores que não eram da endócrino, não, mas eu escutava professores falando: não vai usar isso, não, que isso daí dá câncer. Eu escutava isso, eu tinha vontade de chorar, porque eu sabia que a pessoa tinha preguiça de explicar e acabou, e quer passar adiante. Então, precisa ser um profissional comprometido com o cliente mesmo, isso é importante. Mas tem um monte de gente boa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem um comentário aqui da Érica Volpato. Esse limite entre estar aberta e se sentir abusada é um limiar que precisamos observar e cuidar. Muito boa, viu, Érica, esse comentário. Nossa, Érica é uma amiga maravilhosa, professora de yoga, um ser humano de muita clareza e lucidez e fez uma pergunta brilhante. Isso é a verdade. Entre você, por isso que eu falei, quando você tem que estar aberto ao carinho do outro, né, para estar recebido, não significa ser abusado ou abusada. De jeito nenhum. Se algo está acontecendo que está te deixando desconfortável, para tudo, sai dali, pelo amor de Deus, gente. 2020 acabou, não pode. E quantas mulheres aceitam? é, o parceiro, a relação sexual, para não perder o parceiro, achando que se ela disser não, ele vai procurar outra. Então a gente tem que entender que a gente tem que se amar em primeiro lugar. Isso é muito importante. E se ele não te faz feliz, se você se sente abusada ou abusado, porque não são só as mulheres que são abusadas, tá? Mas muito mais as mulheres. Se afaste desse indivíduo, pelo amor de Deus, deixa ele embora ou ela embora. Isso é muito importante. O doutora Úrsula, a Cris Olivato está perguntando se o bupropiona é bom. Bupropiona, bupropiona, uma ótima pergunta. Bupropiona é um antidepressivo também, que aumenta no nosso corpo uma substância chamada dopamina. E essa substância, ela tem muitas qualidades. É usada para diminuir o apetite, então é antidepressivo, diminui a ansiedade, é usada para diminuir a vontade de ficar beliscando, a necessidade pelo doce e aumenta a libido. Olha que legal. É um antidepressivo que aumenta a libido, mas pelo amor de Deus, não é para vocês saírem comprando, não, tá? Graças a Deus precisa de receita. Então, assim, é um remédio bem top. Eu gosto muito porque não reduz a libido, né? Justamente faz o contrário, aumenta a libido nas mulheres, nos homens, não. Só se os homens tiverem com uma deficiência grave de testosterona que não tenha sido percebida pelo médico, porque a testosterona no homem vai aumentar mais a libido do que o remédio, do que esse em especial. Mas para as mulheres ele é muito bom, sim. Tem efeito colateral, como tudo na vida, tá? Mas em questão de libido, não tira libido. Muito bom. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente, aqui? Gente, minha primeira live. Super, super Oxandrolona, legal isso, né? exercício físico pode engordar? Vamos lá. O Tem que várias perguntas engorda? chegando aqui. Ah, tá ótimo. A gente vai falando enquanto for possível. Oxandrolona é um derivado da dihidrotestosterona. Então, também é um derivado, também é um hormônio masculino via oral. Muito bom para melhorar a libido nas mulheres, tá? Melhora a força física, diminui gordura corporal, ela não aumenta a gordura corporal, ela diminui. Porém, gente, e quem é meu paciente já sabe isso muito. O que mais engorda, o que engorda é alimentação errada, tá?
O que emagrece é a alimentação certa e o que engorda é a alimentação errada. Então, se você treina e você toma oxandrolona, mas você come tudo errado, você vai engordar. E a culpa não é da oxandrolona, é da alimentação que está errada. Então, você tem que ter uma dieta bem bacana. Se o seu médico prescreveu oxandrolona, maravilha, pode usar. Tudo depende da dose também, porque já que é um derivado da dihidrotestosterona, em excesso, ela também vai virilizar uma mulher. Ela também pode provocar queda de cabelo, acne, espinha, oleosidade na pele, bigode, barba. Eu prescrevo oxandrolona para as clientes que eu julgo que é necessário, mas é tudo com dose correta, tá? Para não ter esse efeito colateral. Tem uma outra pergunta. Na menopausa adianta somente o tratamento sem hormônios? Ela colocou, é da Patiolaia essa pergunta. Ela pode Então, ser é tratamento, duro, né? seja tratamento, né, Paty? Aham. Olha, vamos lá. Essa resposta vai estar carregada de conflito de interesse, porque eu sou endocrinologista. E eu estudo hormônio demais. E eu sei que quando você trata a menopausa sem hormônios e quando você trata com hormônio correto, não dá para comparar. Não dá para comparar, infelizmente. Então, assim, é possível tratar a menopausa sem hormônio? É possível. Mas o máximo que você vai conseguir com os fitoestrogênios é diminuir o calorão chamado fogacho. Porque libido, parte óssea, cabelo, pele, unha, ressecamento vaginal, humor, alegria, melhora da qualidade do sono, melhora do metabolismo, redução do peso, isso tudo você só consegue com reposição hormonal correta. Infelizmente. Então, assim, eu sou endocrinologista. Então, é lógico que eu sou nutróloga também. Eu poderia falar um monte de coisa como a gente estava falando. Mas, gente, pós-menopausa, pensa, o hormônio mais importante que conduz a vida de uma mulher, que é o estradiol e as suas subdivisões, você deixa de produzir na menopausa. Então, se você quiser ter vitalidade, ânimo, vigor, disposição, memória, raciocínio, bom humor, porque na menopausa também a gente quer matar todo mundo, né? Você fica brava, quer briga com todo mundo. Então, a resposta para mim é: existe, mas não dá para comparar, tá? Os hormônios são muito superiores. Deixa eu te perguntar uma outra coisinha. Os seus tratamentos no seu consultório são associados com a parte de nutrição, com a parte hormonal? É assim que você faz? Quase sempre, sim. Depende do cliente. Porque eu tenho clientes que vão lá e não querem mexer na alimentação. Mesmo que estejam comendo mal, não está se alimentando bem, mas a pessoa não quer mexer nessa área. Tudo bem, eu respeito. Eu vou tratar a parte endócrina de qualquer maneira, mas eu sempre oriento que o ideal é você fazer um mix que traz saúde, melhorar a alimentação, te tratar adequadamente do ponto de vista medicamentoso, e aqui no caso são hormônios e medicações, né? Então, alimento, hormônio, atividade física, meditação. Então, esses quatro não deveriam faltar para ninguém se a gente quiser ter saúde e bem-estar mesmo. Você está recebendo um elogio. 31 Caliente está dizendo que a reposição hormonal com você fez milagres na vida dele. Olha só. Olha que bacana! Ó, muito obrigada, viu? Agradeço muito o elogio. E E tem uma. faz mesmo. Ó, Pode. deixa eu só contar alguns episódios engraçados. Eu sempre atendo as pessoas separadas. Por exemplo, o casal vai consultar. Eu atendo o marido, depois eu atendo a esposa. E muitas vezes eu atendo a esposa porque o marido não marcou consulta e eu não deixo entrar, viu, gente? Eu deixo entrar sim, se fosse terceira consulta. Primeira consulta eu não deixo porque eu pergunto tudo isso. Eu quero saber se tem libido, se tem ressecamento vaginal, como que é a relação sexual, eu pergunto um monte de coisa. E olha que legal que várias vezes
Os maridos que eu nunca vi na vida entram, depois que a paciente sai, ele fala assim, ó, posso entrar só um minutinho, só para eu falar uma coisinha para a doutora? Eu já recebi várias vezes abraço dos maridos. Marido que me pega no colo e agradece, fala que a vida dele mudou. Super legal. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu acho isso muito, é muito engrandecedor, é muito bom. Tá vendo? Os maridos ficam agradecidos. Doutora, Ficam. a gente tem aí 5 minutinhos só. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, circunferência abdominal aumentada piora a libido? Com certeza. A circunferência abdominal aumentada significa que a gente está acumulando gordura, né? Essa gordura do abdômen, ela reflete a gordura visceral, que é uma gordura ruim. Significa que isso provoca resistência insulínica. Isso é inflamatório. Então, toda gordura abdominal, não estou falando daquele pouquinho, não é aquele pouquinho. Estou falando de bastante gordura, né? Gordura abdominal, como ela provoca resistência insulínica e ela é muito inflamatória, ela afeta o encaixe dos hormônios nos seus receptores. Isso é péssimo. Então a resposta é sim. Então emagrecer, alimentação adequada, praticar atividade física é fundamental para você ter uma libido saudável também. Olha que interessante. Só fazendo uma correção, o 31 calento aqui é a Terezinha, tá? Não é homem. Ah, não, tá ótimo. Ok, tá muito bom. Eu agradeço o elogio do mesmo jeito, porque melhora a vida. A gente pós-menopausa, sem reposição hormonal é uma coisa. Com reposição hormonal é vitalidade, é muita alegria, bom humor, disposição. E olha só, gente, você não precisa ter um parceiro. Eu já falei isso várias vezes aqui nessa live. Mesmo que você não tenha um parceiro, um namorado, uma namorada, é fundamental que você tenha uma libido saudável, você com você mesma, tá? Isso traz saúde. Vou fazer uma última perguntinha rapidinho, acho que dá tempo, ó. Até que idade a mulher pode menstruar? Fiz 55 e ainda menstruo e tenho ovulação. É normal? Não existe uma idade definida para menopausa, tá? A gente sabe que a partir dos 41 anos, 41, dos 41 anos para frente, a menopausa é considerada fisiológica. Então ela pode acontecer dos 41. Mas se você menstrua regularmente, se você não tem dor abdominal, se não é hemorragia, se você vai no ginecologista, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, bom para você, que vai ter uma massa óssea incrível que tá cheia de hormônio até hoje. Isso é espetacular. Não existe idade de fim de menstruação, tá? Porém, tô falando de menstruação. Se você tem 55 anos e acha que aquilo é menstruação, mas aquilo é um sangramento, é totalmente irregular, você tem que ir num ginecologista. Existe câncer de colo de útero, vários miomas, pólipos, várias doenças uterinas que têm que ser investigadas. Isso é muito importante, né? Cuidar da saúde. Sim. Bom, eu vou dar espaço porque a gente já o Instagram ele permite 1 hora, a gente já está indo para 1 hora. Então eu vou dar um espaço agora para você se despedir. Também vou me despedindo por aqui e vamos combinar já a próxima. Vamos. Bom, eu agradeço muito essa oportunidade, Rose, que você me deu. Se você Eu que não me convidasse, eu provavelmente nunca faria uma live, porque eu nunca fiz, nem sabia como é que fazia. Você vê que eu demorei aqui para entrar, né? Mas é Mas assim, então agora eu você adorei.